Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. As duas últimas semanas foram da disputa das oitavas de final da Copa do Brasil e aproveitando que o assunto do momento é esse, eu fiquei pensando e trouxe para cá um debate. O formato da competição supre a falta do Brasileirão em mata-mata? A gente sabe que existem muitas pessoas saudosistas, com o antigo regulamento do Campeonato Brasileiro, não curtem muito os pontos corridos, mas será que a Copa consegue cumprir bem esse papel no coração dos torcedores? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito aí a você que já é inscrito. Está conhecendo a gente agora? Seja muito bem-vindo, espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like aí nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para curtir mais do nosso conteúdo, beleza? Bom, a Copa do Brasil é uma competição relativamente nova. Ela é disputada todo ano regularmente desde 1989 e com todos os principais clubes do país que conseguiram classificação via campeonatos estaduais, ranking da CBF ou desempenho no Brasileirão desde 2013. Antes disso, houve um período entre 2001 e 2012 que os clubes que estavam disputando a Libertadores não participavam da competição, o que dava a ela um caráter de importância menor, quase como um torneio de consolação para quem não poderia jogar a principal competição do continente. Além disso, também dentro dessa época, havia uma peculiaridade no calendário do futebol sul-americano. Tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil eram disputadas nos primeiros 6 meses do ano, enquanto a Copa Sul-Americana nos últimos 6 meses, e não dava vaga direta para a Libertadores. Ou seja, a Copa do Brasil era vista também como o caminho mais rápido para a Liberta. É meio que o valor dela parava por aí, Porque durante esse período de disputa, ela não era vista como uma competição com o mesmo nível do Brasileirão, nem de pontos corridos, nem o antigo em mata-mata, beleza? A partir de 2013, os clubes da Libertadores voltaram a participar da Copa do Brasil, entrando em fases mais avançadas. Além disso, a disputa se estendeu até o fim do ano, o que acarretou também mudanças nos clubes que participariam da Copa Sul-Americana. A CBF passou a designar que os campeões da Copa do Nordeste e da Copa Verde tivessem acesso à segunda competição continental. E os times melhor posicionados no último Campeonato Brasileiro, abaixo dos classificados para a Libertadores e que ainda não estivessem disputando a Copa do Brasil, fossem os classificados para a Sula. Isso mudou em 2016 com a alteração do calendário da Conmebol, também fazendo a Liberta e a Sula serem disputadas de janeiro a dezembro, também incluindo ali uma fase de mata-mata, pré-fase de grupos da competição e designando um aumento de vagas para o Brasil na Libertadores, subindo de 4+1 para 6+1. 4+1 porque era um G4 no Brasileirão, mais o campeão da Copa do Brasil, o Brasileirão passou a ter G6, beleza? O campeão da Copa Sul-Americana também passou a se classificar direto para a Libertadores. E os clubes do respectivo país campeão não mais excluiriam classificação de times que conseguiram vaga via Campeonato Brasileiro. Por exemplo, em 2013, o Botafogo foi quarto colocado no Brasileirão, teve que torcer para Ponte Preta não vencer a final da Sul-Americana contra o Lanús naquele ano, porque se a Ponte vencesse, ela ficaria com a quarta vaga do país para a Liberta e não o Botafogo. Hoje em dia isso não acontece mais, pelo contrário. O Brasil pode chegar a ter até 9 vagas de disputa para a competição, caso tenha os atuais campeões da Liberta e da Sula, beleza? Outra mudança que a Conmebol fez, ela proibiu as federações de classificar times via competições regionais, ou seja, os campeões da Copa do Nordeste e Copa Verde passaram a não ter mais direito de participar da Sul-Americana. Então a CBF deu a eles o quê? Ingressar na Copa do Brasil juntamente com os times vindo da Libertadores e também o campeão da Série B, que acabou indo aí nessa, ganhando esse presente aí também extra em fases mais avançadas. Ou seja, as vagas para a Sula passaram a ficar realmente com as 6 equipes melhor classificadas via Brasileirão, subsequentes àquelas que disputavam a Libertadores. Mas o que é que tudo isso impactou na Copa do Brasil? Vamos lá. Se a Sula também daria vaga para a Libertadores, o caminho mais rápido deixou de ser a Copa Nacional. E se os times da Libertadores iriam jogar a Copa do Brasil, a Sula também se tornou o caminho mais fácil, já que, convenhamos, o futebol brasileiro estava começando a caminhar para uma hegemonia, frente aos outros países sul-americanos.
Isso principalmente dentro da Sula, onde equipes de segunda prateleira em tese dos países da Conmebol seriam os participantes. Sendo assim, a CBF precisava criar um incentivo a mais para que a Copa do Brasil pudesse continuar sendo atrativa. E esse incentivo foi, sobretudo, financeiro. A Copa do Brasil passou a pagar muito bem por classificação fase a fase da sua disputa. E além de ser uma competição mais democrática, por não premiar necessariamente o time mais regular ou mais forte, e sim o mais eficiente. Vários times então começaram a tratá-la como prioridade na temporada, tanto por ser mais acessível quanto pela questão da grana. Para se ter uma noção, a Copa do Brasil paga os seguintes valores fase a fase. Prestem atenção nas cifras, beleza? Na primeira e na segunda fase, os clubes são divididos em 3 grupos que têm valores diferentes a receber. O grupo 1 são os clubes que disputam a Série A do Brasileirão. O grupo 2 são os clubes que disputam a Série B. E o grupo 3 são os que disputam Série C, D ou não tem divisão para jogar. Então, na primeira fase, os clubes do grupo 1, caso avancem de fase, recebem cada um R$ 1.543.500. Os do grupo 2 recebem R$ 1.378.125. Os do grupo 3 recebem R$ 830 mil. Na segunda fase, clubes do grupo 1, R$ 1.874.250. Grupo 2, R$ 1.543.500. Grupo 3, R$ 1 milhão. A partir da terceira fase, quando os clubes da Liberta e os atuais campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série B entram na competição, já não há mais discernimento entre grupos. Passou de fase, é o mesmo valor para todos, beleza? Então a classificação da terceira fase para as oitavas de final rende R$ 2.315.250. Das oitavas para as quartas, R$ 3.638.250. Das quartas para as semifinais, R$ 4.740.750. Das semis para a final, R$ 9.922.500. O vice-campeão fica com R$ 33.075.000. E o grande campeão venceu a final com R$ 77.175.000. É claro que o valor final que o clube arrecada depende de que fase ele entrou e de qual grupo ele pertence nas primeiras e segundas fases da competição. Mas o campeão da Copa do Brasil, de modo geral, pode embolsar um valor total de R$ 101 milhões se somarmos o valor acumulado fase a fase ao longo do torneio. Só para efeito de comparação, o valor máximo pago ao futuro campeão da Libertadores de 2025 pode chegar a R$ 192.900.000. E o Botafogo, pelo título brasileiro em 2024, faturou R$ 48.593.291. Menos da metade do valor total para o campeão da Copa do Brasil de 2025, para se ter uma ideia. Aqui entra em conta também, né, outros aspectos como audiência, né, os 25% que são divididos ali para todo mundo, fora também a posição dentro do campeonato, beleza? Mas vamos responder aqui a nossa pergunta que intitula o vídeo. A Copa do Brasil supre a ausência de um Brasileirão no antigo formato mata-mata? Vamos lá. O Campeonato Brasileiro teve seu último formato híbrido, com fases eliminatórias, na temporada 2003, quando ainda tinha 24 participantes e foi disputado em 46 rodadas, tendo o Cruzeiro como campeão com 2 rodadas de antecedência e 100 pontos conquistados, 13 de vantagem para o vice Santos. Aos poucos o formato foi sendo enxugado para que aquele que nós conhecemos hoje, né? Um formato com 20 clubes e 38 rodadas. Um formato adotado pelos principais países do mundo, mas que ainda era considerado chato e pouco emocionante por ter muitos jogos desinteressantes, sobretudo na reta final, com várias partidas valendo pouco, estádios vazios, torcidas desinteressadas, pois de tempos em tempos os candidatos ao título os candidatos a título mudavam, né? Essa ideia de que 12 clubes entram no Brasileirão pensando em ser campeão é uma balela, que talvez tenham ficado nos tempos em que ele era realmente disputado no mata-mata. Os pontos corridos premiam a regularidade. O melhor time vai vencer, ou pelo menos aquele que levar a competição mais a sério, e tratá-la como prioridade.
O que somar mais pontos, vencer mais jogos, tomar menos gols, essas são algumas métricas aí que normalmente apontam um time que será campeão brasileiro. Outra possível explicação para a gente achar que os 12 principais clubes do Brasil são candidatos a título é que temos no Brasil a tradição dos estaduais, né? Que colocam praticamente todos esses times em cenários em que eles brigam por taça, todos os anos. E com o peso e ocupação no calendário que os estaduais tinham antigamente, isso contribuiu para formar times de grande torcida, tradição, títulos dentro de seus estados, e quando reunidos numa grande competição nacional eliminatória, todos se viam com responsabilidade de brigar por esses títulos, beleza? Os pontos corridos meio que mataram isso, porque brigar por título durante 38 rodadas requer uma força de elenco grande, um trabalho a longo prazo bem feito, o que raramente acontece no Brasil, com essas frequentes trocas de técnico, pautadas pelas sequências de resultados ruins, e uma boa saúde financeira para se investir nos times, já que, além de tudo, muitos elencos são remontados no meio do ano com a abertura da janela de transferências internacionais. Normalmente, os nossos principais jovens destaques deixam o país todo ano rumo à Europa ou até outros mercados, né, como norte-americano, o asiático também, né, veio com força, especialmente, né, o mercado saudita. E não são muitos os times que podem fazer o investimento necessário para reposição ou trazer reforços que mudam o patamar do time, o que deixou poucos clubes reais como candidatos a título brasileiro por ano. Não à toa, de 2016 para cá, houve uma espécie de polarização do futebol brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, ou uma quase polarização, vai. Dentro desse período de 10 anos, o Verdão foi campeão 4 vezes contra 2, né, do rubro-negro. Mas ambos os times já batem recorde da própria história, de vezes em que conseguiram figurar entre os 4 primeiros colocados de forma consecutiva. É impossível, em qualquer conversa sobre favoritismo de títulos de todas as competições, tirar Flamengo e Palmeiras da briga, justamente pela saúde financeira que ambas as equipes têm, o que lhe permitem formar grandes elencos e, consequentemente, se manter competitivos em todos os cenários. Dentro desse mesmo recorte, apenas o Corinthians em 2017, o Atlético Mineiro em 2021 e o Botafogo em 2024 foram campeões diferentes do Alviverde Paulista e do rubro-negro carioca. Isso tudo torna a Copa do Brasil uma competição olhada com ótimos olhos pelos outros times, que a veem como uma chance de título grande, mais acessível e com ainda mais ótimas premiações em dinheiro. E ainda uma vaga para Libertadores, né, para o seu campeão. Fora que faz com que matemos a saudade do período em que tínhamos o Brasileirão disputado em mata-mata. As chamadas noites de Copa mobilizam torcedores, imprensa e até as próprias comissões técnicas, que muitas vezes poupam seus principais atletas nos jogos de Brasileirão que antecedem as eliminatórias. A Copa do Brasil se torna uma prioridade para muitos clubes, já que em jogos de mata-mata, se perder está fora, diferente dos pontos corridos, em que sempre vai haver ali uma próxima rodada como chance de se recuperar de um revés. Dito tudo isso, eu diria que sim, a Copa do Brasil supre a falta do Brasileirão em mata-mata. Ela é emocionante, importante desportivamente, democrática, paga muito bem, dá a vaga na Libertadores e ainda é um alento para a nostalgia de quem é viúvo do Brasileirão em mata-mata. Sua existência pode coexistir com o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, já que são duas competições nacionais diferentes e que agradam quem é admirador de cada um dos formatos. E ainda tem um tirateima ali a abrir na temporada seguinte, que é um confronto direto entre os dois campeões, valendo o simbólico título da Supercopa do Brasil. Fora que é uma competição muitas vezes mais difícil até que a Libertadores. Haja visto o fato de que o melhor time da temporada vigente pode não ter sido um dos melhores da temporada anterior e não esteja participando da Liberta, além da superioridade que os times brasileiros, em média, têm em relação aos demais. Então, em tese, os 16 clubes de uma fase de oitavas de final de Copa do Brasil são juntos mais fortes que os 16 das oitavas da Libertadores. Alguns nomes vão ser repetidos, né, por serem do mesmo país. Mas até os brasileiros que não participam da Liberta podem tranquilamente ser mais fortes que participantes uruguaios, paraguaios, equatorianos, enfim, do mata-mata da Libertadores. Sul-Americano, então, eu nem vou colocar em discussão, né? Copa do Brasil é mais difícil, mais importante, mais tudo do que a Sula. A Sula boa é sempre a próxima, principalmente se seu time brigou para não cair no último Brasileirão, se salvou na reta final, ainda viu a oportunidade de se classificar para uma competição internacional no ano seguinte. Mas normalmente quem está lá não dá a mesma importância.
usa o campeonato para rodar elenco, joga com time reserva, não se importa muito se for eliminado, porque dependendo do andar da temporada, pode significar ali um alívio no calendário do time e a possibilidade de focar em objetivos mais importantes. E em comparação com as Copas Nacionais Europeias, a nossa Copa do Brasil tem muito mais importância para os nossos clubes. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre as Copas Nacionais Europeias e o que eu penso sobre elas, você pode ir lá conferir quando o vídeo acabar. Então, por mais que a Copa do Brasil seja muitas vezes a terceira prioridade para aqueles que têm a ambição de ganhar o Brasileirão ou a Libertadores, o fato dela te dar a vaga direta para a Liberta, diferentemente das Copas Europeias, que classificam para a Europa League e não para a Champions, ou seja, para a segunda Copa Continental e não para a primeira, elas acabam perdendo importância por lá. Isso torna ainda mais valiosa a Copa do Brasil. Muito dificilmente vamos ter um Real Madrid, um Barcelona comemorando um título de Copa do Rei, como qualquer clube brasileiro comemorando um título de Copa do Brasil. Então, essa é a minha opinião. Quero saber a sua, se você concorda comigo, se você discorda. Discorda? Discorda de quê? Quais são os seus pontos? Comenta aqui embaixo, nos comentários. Vamos debater sempre com muito respeito também, quando a gente vê opiniões contrárias, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!